Oi, gente. Hoje esse vídeo é um pouco diferente. Tô gravando aqui nas montanhas de Monte Shasta e eu quero compartilhar com vocês sobre o livro Alquimista e as semelhanças, né? O que tem em comum com a minha trajetória, com a minha jornada até a chegada aqui em Shasta. Bom, esse livro é bem conhecido. Ele foi escrito em 1988, inclusive é o ano que eu nasci, pelo Paulo Coelho. Tô com um pouco de falta de ar. Porque a montanha ela tem bastante altitude e eu já tô andando há um tempo. Enfim, gente. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Este livro ele apareceu para mim há uns 2 anos atrás. E eu acredito muito que livros, pessoas, músicas, filmes, geralmente aparece pra gente em algum momento que a gente está preparado para receber, para ter algum insight e que aquilo vai servir pra gente de alguma forma, né? E há 2 anos atrás, quando eu li esse livro, a minha intenção eu não sabia da história, eu não sabia nada, assim, nunca tinha pesquisado. Mas pelo fato de falar O Alquimista e pela minha conexão com o Saint-Germain, e também fazer as alquimias, né, quem já me conhece há um bom tempo sabe que eu tinha uma loja e que eu fazia essas alquimias com fazia sprays, terapêuticos, banhos, entre outras coisas. Então, eu pensei que eu ia ler esse livro e que ele ia trazer para mim algo falando sobre esses tipos de alquimia, que eu ia aprender alguma coisa nova aqui, enfim. E aí eu comecei a ler ele, né, tem toda a história. Só que quando eu li, eu achei legal, mas não foi o que eu esperava e não foi algo que me trouxe tantos insights assim. Eu tinha acabado, acho que foi quando eu cheguei aqui, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente. E esse livro aparecia pra mim em versões em inglês aqui, né, eu via em livrarias aqui, às vezes eu fui comprar tarô, alguma coisa assim, aparecia ele pra mim. Depois eu vi com um amigo também, na casa de um amigo, eh, e estava lá, falei: "Gente, né, mas esse livro ele é conhecido no mundo todo, então é algo", ele, né, teve muitas cópias vendidas, milhares de cópias vendidas em todo o mundo, ele tem, em inglês, tem em espanhol, tem na nossa língua, né, enfim. E aí eu pensei assim: "Gente, deixa eu ler", né, mas não tive esses insights e tudo. E agora novamente ele começou a aparecer pra mim. Deve ter um mês mais ou menos, eh, ele começou a se apresentar e coisas do livro, eu falei assim: "Gente, deixa eu ler de novo, né, essa história". E gente, 2 anos depois, nossa, como fez sentido tanta coisa pra mim. Eh, no livro, né, tem o pastor, é o Santiago, ele sonha, acho que ele tem 2 sonhos seguidos com o Egito. E aí ele até foi numa cigana para interpretar e tudo. E eu, desde 2020, que eu sonho com Shasta, com o Monte Shasta. Aliás, essa floresta que a gente tá bem perto, é atrás, não dá pra ver por conta das árvores, eu tô um pouco mais abaixo, mas Shasta tá bem aqui atrás da montanha. E desde quando eu comecei a estudar, eu li os livros de Telos, eu fui estudar sobre a fraternidade branca, sobre os mestres ascensionados, sobre Lemúria, sobre tudo isso. Gente, eu sonhava com Shasta, assim, ó, sempre. Eu sonhava muito, 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 muito mesmo. Eu sonhava que eu estava aqui e nos meus sonhos eu falava outras línguas. Eu lembro de sonhos eu falando inglês, eu lembro de sonhos falando outras línguas, mas eu sempre estava aqui, a minha alma estava aqui. Eu falava, gente, eu preciso ir pra lá. Tem alguma coisa me chamando, tem alguma coisa pra mim lá, enfim. Eu cheguei a vir aqui, em Shasta também em 2024, no Monte Shasta. Eu tenho vídeos, inclusive com a Paola, que participou desse retiro que eu vim aqui, e a gente contou sobre as nossas experiências, né. E não foi exatamente como eu esperava, eu acho que eu crio muita expectativa, porque eu sempre imagino que a coisa vai ser assim, e não é, né, porque na primeira vez eu passei muito mal, eu tive muitas limpezas energéticas aqui, então foi bem desconfortável, né, o tempo todo que eu sentia que estava trabalhando muito o meu chakra, laríngeo, tipo, pulsando. É um lugar energético, né. Então, assim, a experiência não foi como eu pensava. Eu acho que eu pensei que eu chegando aqui,
que, sei lá, tinha alguma coisa esperando por mim ou algo do tipo. E o Santiago, quando tudo começou, a primeira coisa, ele precisou de deixar coisas para trás, o sonho dele era viajar, e já no comecinho ele deixou as ovelhas dele, né, ele entregou as ovelhas dele para um rei que ia dar o conselho para ele, se ele seguia, enfim. E aí, gente, eu lendo essa segunda vez, me lembrou muito dos meus gatinhos, que eles representam essa ovelha. Não vendi eles nem nada, eles estão com a minha irmã, mas assim, para eu vir realizar esse sonho, para vir atender esse chamado e me aprofundar, eu precisei deixar eles. Assim, isso ainda dói muito em mim. Eu sei que eles estão bem cuidados, estão com ela, mas eu não sabia o que esperar aqui, eu não sabia o que ia acontecer, o que eu ia fazer, eu não vim com muito planejamento, eu só não aguentava mais aquela perturbação, que eu precisava vir aqui atender esse tal desse chamado. Então eles estão com ela, já começa por aí. E ele passou por, aconteceu roubos com ele também, eu pensei assim, bom, lendo agora novamente, né? Pelo menos isso não aconteceu comigo, porque tem tanta coisa em comum nesse livro que ainda bem que eu não fui roubada. Mas eu lembrei que há um tempo atrás, quase um ano, de um lugar que eu tava morando, eu me mudei para outro lugar, eu não ia precisar dos móveis nem de nada. E aí, para eu não ter trabalho com caminhão, com essas coisas assim, eu deixei aos cuidados da manager da onde eu morava, que ela que tomava conta de tudo de lá. Ela falou que ia comprar algumas coisas, que ela ia vender e tudo, e que ia me passar o dinheiro. Gente, até hoje eu não recebi esse dinheiro. Não era coisa muito significativa, porque é usado, né? Mas assim, eu fui roubada de alguma maneira, né? Não recebi isso até hoje. E eu só lembrei também quando eu tava lendo o livro. E tem muitos percalços, muitas coisas que acontecem no caminho dele, sabe? Atrás desse tal desse tesouro, porque quando ele foi até a cigana falou pra ele que ele ia em busca de um tesouro, né? Não é o meu caso, eu não vim em busca de um tesouro, fisicamente falando, mas eu pensei que, como eu já trabalhava com terapias energéticas, estudava muito sobre isso, eu pensei assim, bom, isso vai me ajudar a ter um salto de evolução e que, né, enfim, pensei que ia ser algo muito assim. Só que com isso vem muitas catarses, vem muita coisa juntamente com isso, porque primeiro você vai limpar o seu corpo para você receber esses downloads. Só que a gente não entende. E essas coisas demoram, né, gente? Não é assim da noite pro dia. E durante esse caminho ele encontra algumas pessoas que ele aconselha. É, o alquimista, eu anotei algumas coisas aqui importantes que ele fala sobre a lenda pessoal, que é, que é o nosso propósito, né? Que a gente sempre tem que estar vivendo a nossa lenda pessoal, indo atrás do nosso propósito. Tem também uma palavra muito bonita que é maktub, que, segundo os árabes, é, significa tá escrito ou tá destinado, algo do tipo era para acontecer, né? Ele aprende sobre isso. E para ele, depois que ele foi roubado e tudo, ele pensou assim, bom, gente, eu preciso de dinheiro para eu, pelo menos, voltar pra minha terra, comprar minhas ovelhas e não sei o quê. E aí ele começou a trabalhar numa loja de cristais, né? E todo esse tempo que ele trabalhou lá, acho que foi 11 meses, ele acabou aprendendo outra língua, uma língua muito difícil, que era o árabe, né? Ele era hispano e acabou aprendendo uma outra língua, que também é o meu caso, né? Eu já tô aqui há 2 anos e tenho melhorado muito o meu inglês, já consigo, né, me comunicar. Não sou fluente, mas eu consigo me comunicar bastante aqui, então isso também foi algo em comum. E eu anotei aqui sobre o que é um alquimista e eu quero compartilhar para vocês. Um alquimista é alguém que transforma a si mesmo, transforma medo em coragem, dúvida e clareza, sonho em realidade. Entende a alma do todo, do mundo. Escuta sua própria intuição. Tem coragem de seguir seu propósito, que é a lenda pessoal. E consegue ler os sinais da vida. Um alquimista domina a si mesmo e vive em alinhamento com seu propósito. E tudo isso eu precisei para estar aqui. Muita coragem, confiança, entrega. Ouvir muito a minha intuição. E ele foi aprendendo isso
ao longo da sua jornada, ao longo do seu caminho. E quando ele chegou, depois de muitos percalços, que aconteceu até por guerra, ele passou, no meio do caminho ele encontrou uma moça também, a Fátima, e ele ainda seguiu jornada, porque ela falou pra ele, acho que foi ela que falou, alguém falou pra ele, que se ele não fosse, né, até o Egito, ele ia ficar a vida inteira pensando por que que ele não foi, né, até lá. E mesmo com o coração na mão, porque ele queria ter ficado, ele seguiu viagem. E chegando lá, no tal do tesouro, né, que ainda aconteceu várias coisas com ele, eu tô tentando resumir ao máximo. Tudo isso, é que ele percebeu que não era o ponto final, o Egito não era o ponto final, é todo o caminho. É assim como na nossa vida. Às vezes a gente planeja coisas por anos, a gente planeja uma vida, tudo certinho, todo um passo a passo, e assim a gente esquece de viver, né. E para mim hoje eu entendo que o Monte Shasta, ele não é o meu ponto final, ele não é, era eu chegar até ali nem nada, é toda essa experiência, o como eu cresci mais e amadureci mais ainda, eu pensei que não era possível gente, que eu já passei tanta coisa, que eu pensava que não era possível amadurecer mais e ter mais experiências, mas não. Esses 2 anos foram assim intenso, só quem mora fora, quem vive em outra cultura, com outras pessoas e tentando conciliar tudo, e ainda tem essa questão, né, da espiritualidade e de estar sendo trabalhado tudo isso, é que entende o como é desafiador, mas ao mesmo tempo o quão você evolui como pessoa, o quão você desperta, cada vez mais. E hoje eu entendo, estou aqui de novo, voltei aqui para conhecer outros lugares, de Shasta, que ainda tem muito lugar, porque eu acho que muita gente que não conhece, não entende, às vezes acha que é só a montanha e tudo. Não, todo ao redor aqui dessa cidade ele é muito mágico, né? Tem muitos lugares, tem lugares com águas curativas, tem Medicine Lake, tem. Ai, gente, são tantos lugares que agora até me fugiu. Tem Castle Rock, que é um lugar muito lindo também. Tem uns lugares que você consegue ter uma vista maravilhosa, mas assim, cada pontinho da cidade e as pessoas que vivenciam aqui, que vivem aqui, parece que elas reverenciam isso, né? Hoje de manhã eu fui, nesse lugar de águas curativas hoje de manhã, e muitos moradores, muitas pessoas iam lá respeitosamente pegar suas águas, que usam até para beber, na verdade. Então, assim, você acaba até aprendendo e vendo que os locais, eles também, têm todo esse respeito, né, com esse lugar aqui tão mágico, tão abençoado, que é Shasta. E aqui atrás também desse livro, fala que quando você quer muito uma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. E eu queria compartilhar com vocês e falar isso, que às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, como a gente imagina. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu tenho uma visão mais otimista, então eu não penso que coisas podem acontecer no caminho de uma maneira negativa, por exemplo, ter percalços, ter desafios. Não, eu só penso assim: "Nossa, vai ser lindo, maravilhoso", mas nossa, gente, eu acho que, sei lá, que mundo que eu vivo, né. Eu penso da melhor maneira possível. E aí, quando surgem esses desafios, é que é aí que eu começo: "Ai, gente, será que não tá certo? Será que era isso mesmo? Será que eu não tô fazendo errado? Será que eu tô no caminho certo?" Você começa a se questionar, né. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, né, algumas, similaridades que tem do livro com a minha história, com a minha trajetória aqui para Shasta. E assim como ele entendeu, eh, sobre o Egito, né, que ele também teve esses sonhos e tudo, eu também, entendi, né, que é um lugar para eu vir, para visitar e tudo. Mas não é o ponto final. Eu acho que tudo isso foi a jornada para eu chegar até aqui. Tudo que eu passei, tudo que eu precisei vivenciar, o quanto eu amadureci também. As pessoas que a gente encontra no caminho, assim como ele encontrou, parece que o universo ele vai colocando pessoas chaves e te mostra isso, te mostra aquilo, e é um novo conhecimento. Tem pessoas também que, que aparecem no nosso caminho, assim, né? Que você pensa, meu Deus, pra que isso? Mas enfim, também faz parte de todo esse percurso, essa jornada. E é isso, gente. Contem aqui pra mim se vocês já leram esse livro. Eu acredito que sim, porque é um livro antigo, né? Como eu disse pra vocês.
E eu quero que vocês compartilhem comigo sua experiência. Tem muita gente que não gostou, já vi alguns reviews pensando: "Ai, que história boba. Ai, não acredito que o fim foi esse. Ai, não sei o quê". Sempre vai ter os críticos. Mas de repente é porque não se encaixa com a história, com o que a pessoa está vivendo naquele momento. É igual eu falei, num primeiro momento não fez muito sentido. Eu li, achei legal, ok, mas é como se eu não tivesse tirado nada do livro pra mim. E aí agora, novamente, que ele se apresentou, pra você ver como que é a questão do amadurecimento. Lá atrás não fez sentido. Passou os 2 anos, tudo fez sentido, sabe? E eu fiquei muito feliz de ter lido novamente, ter tantos insights, e por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês. Tá bom? Então era isso. Um beijo daqui de Monte Shasta, enviando as melhores energias para vocês que me acompanham. Gratidão sempre. Um beijo e até mais, meus queridos.